Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar sobre o terreno do vizinho, ou seja, o estado de Santa Catarina. E o outro olhar vem de um estudo chamado Catarinenses, que eu tenho em mãos aqui com o meu convidado, estudo Catarinenses, realizado pela Critério Resultado em Opinião Pública e pelo IPO, que percorreu lá 34 municípios em 7 regiões para entender como vivem, o que pensam, o que projetam os catarinenses. O resultado mostra que 9 em cada 10 pessoas se dizem felizes, mais de 84% estão satisfeitos com a vida lá em Santa Catarina e 93% acreditam que o futuro será melhor, ou seja, um viés completo de otimismo. São dados que ajudam a explicar, portanto, por que o Estado lidera índices de produção, emprego, segurança e qualidade de vida no país. Então, o que há por trás desses números? Quais os perfis que definem o catarinense de hoje, como esses valores e expectativas impactam na economia, na política, na sociedade e, claro, também, esse é um pouco o sentido do programa, do outro olhar, o que nós gaúchos podemos recolher dessas características também. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o meu amigo, sócio-diretor da Critério Santa Catarina e um dos responsáveis pelo levantamento catarinenses, Juliano Tadeu, jornalista e publicitário. Um outro olhar, então, sobre dados, pessoas e também sobre essa cultura estadual. Bom dia, Juliano. Tudo bem contigo? Bom dia, Kleber. Prazer estar aqui falando sobre Rio Grande do Sul, meu primeiro amor, e Santa Catarina, meu novo amor. Visitando Porto Alegre nesse final de semana, né? Exato, vim para nossa gravação e também para visitar a família, né? A gente tem que retornar sempre, pai e mãe sempre cobram muito. Porque tu está instalado em Santa Catarina com a família. Nos mudamos de Malicuia desde fevereiro, então eu, a Mariana, o Antônio, recém-nascido, 2 mesinhos, e o Vicente, vivendo aquele estado plenamente lá. E me conta qual foi a motivação para esse estudo, né? Catarinenses, Santa Catarina em perspectiva, identidade, valores e futuro. Kleber, ele nasceu, óbvio, de uma necessidade da nossa estratégia empresarial, né? No momento que a gente vai se inserir num novo contexto, numa nova realidade, a gente precisa exercitar aquilo que a gente prega todo dia aqui, na Critério, no trabalho, na nossa vida, né? Que é o quê? Antes de sair falando, é preciso ouvir. Tem uma frase de Rubem Alves que eu sempre falo, que é: sempre vejo anunciados cursos de oratória, mas nunca vi anunciado um curso de escutatória. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. E ouvir é sutil e delicado, né? E é fundamental para a gente poder tomar as melhores decisões, e não só a empresa, mas políticos, academia, instituições, governos. Então esse grande estudo surgiu dessa necessidade, que é o princípio básico de qualquer trabalho de reputação, que é entender o cenário. E aí foi uma grande escuta, foi algo maluco que se fez, né? A gente fez esse trabalho coordenado com o IPO, Instituto de Pesquisa de Opinião, coordenado pela Liz Radman, uma grande amiga e parceira, né, que se dedicou muito a esse trabalho. Foram mais de 200 horas, então a gente percorreu, como tu disse, 34 municípios. Quanti-quali, né? Quanti-quali, foi uma técnica quanti-quali. Por quê? Porque ele não que é o que? Explica para o nosso basicamente ouvinte. É combinar aquela técnica tradicional que se tem de levantamento de dados a partir de uma pesquisa quantitativa, que é aquela que mensura a partir de indicadores determinadas coisas, com a qualitativa, que são entrevistas em mais profundidade, que a gente aí consegue dar mais tintas a esses perfis que a gente buscava compor. E aí percorremos 34 municípios, casa a casa. Kleber, imagina, cada entrevista dessas era um questionário de 100 questões, durava em torno de 1 hora, pelo menos. Então, imagina 600 incursões dessas em 34 municípios diferentes, o quão rico e o quão maravilhoso foi o retorno que se teve para realmente ter uma avaliação qualitativa disso tudo. Muito para responder aquela pergunta da abertura, que é: o que tem de tão especial em Santa Catarina, né? A gente olha em perspectiva em relação ao Brasil, de fato ali tem uma coisa acontecendo, ou começar o Brasil a despertar para olhar, um estado que pega ranking de produção industrial, lidera, né? Proporcional. Pega ranking de inovação,
uma efervescência de inovação naquele estado maravilhosa. Quando tu olha para Floripa, que já falam a Ilha do Silício, né? É um epicentro de inovação, com a CAT, com muita startup. É muito efervescente isso, assim, né? Então, tu pega todos esses eixos. Então, é um trabalho que realmente muito rico, assim, para a gente analisar, mergulhar e responder essa pergunta. O que tem de tão especial? E quando a gente foi para lá, a gente teve diversas confirmações, né? Algumas surpresas, mas diversas confirmações. E a principal delas é o grande segredo, a grande explicação, entre aspas, para Santa Catarina é o catarinense e a sua formação de identidade. Está aí o grande ouro do Estado. Pois é, o que mais te surpreendeu disso tudo? Como a manchete é esse resultado que eu dei ali, Juliano, esse otimismo, essa crença, o que mais te surpreendeu do resultado? Quando a gente olha para esse... Mesmo que tenha confirmado. Claro, com certeza. Ele foi um estudo que ele não tinha a pretensão de surpreender necessariamente. Ele tinha a pretensão de revelar. Né? Então, acho que muitas das coisas para dentro do Estado, eu tenho certeza que foram muitas confirmações. Para fora, acredito que muitas surpresas. Por exemplo, aqueles dados da abertura que tu trouxeste sobre o otimismo em relação ao futuro, sobre a satisfação com a sua vida pessoal e sobre a sua felicidade. Esses são 3 indicadores que em sociologia se denomina de termômetro social. Né? São muito utilizados para a gente medir o que tem no ambiente social e que são grandes âncoras para as coisas prosperarem. Né? Então, quando tu está feliz com a tua vida, quando tu está feliz com o teu estado, com o teu local, quando tu entende que tem uma projeção legal de futuro e ainda assim tu está satisfeito com as coisas, nossa, tu está muito mais aberto a colaborar para que as coisas progridam. Né? Então, esse termômetro social, essa zona quente que... Está muito quente. Muito quente. E é isso que eu ia dizer. E em comparação, a Elis falou lá com outros estados, que é o termo de comparação, é mais quente É mais quente. Um dos indicadores... Mais felizes, mais otimistas? Mais felizes, mais otimistas e mais satisfeitos. Né? Então, tu tem 89,4% da população está localizada nessa zona quente. Isso, comparativamente, a própria Elis traz sempre, em relação a outros estados, quando se tem um alto índice de aquecimento desse termômetro social, fica na casa de 70%. Estados mais cosmopolitas, entre aspas, assim como São Paulo, isso aí fica na casa dos 50%. Então, de fato, tem ali uma população que olha para si, que olha para a sua região, que olha para o seu estado, que olha para o seu futuro, que foi um grande objeto aqui de análise do próprio catarinense, que ele diz assim, não, nós estamos bem, nós temos rumo, e aí fica muito mais aberto para que a coisa prospere ao natural. E no momento de crise nacional, questionamento, descrença um pouco, né? Ali mostra que apesar disso tem uma... Exato, óbvio. Tem lá suas críticas, ele é muito crítico à corrupção, né? Tem um eixo de defesa moral muito enraizado no Estado também, né? Aquela coisa do fazer o certo. Então, essas coisas ambientais que não necessariamente dizem respeito a Santa Catarina, né? Ele também olha o nacional e como isso impacta a sua vida, tem muita crítica. Né? Mas, ao mesmo tempo, esse cenário todo negativo que o Brasil vive, de crise institucional, crise política, crise internacional, isso não reflete no ânimo do catarinense. Ele segue aberto a crescer junto, ele segue aberto, ele é tem um sentimento muito grande comunitário. Isso é muito legal de ver, né? Diferente de outros estados, o cara quer prosperar sozinho, ali tem uma colaboração, setor público, setor privado, instituições, a própria imprensa tem um olhar muitas vezes positivo para as coisas, então permeia todo mundo um certo compromisso coletivo com este objetivo. Interessante. E isso torna muito forte. É uma amálgama social. Às vezes aqui no Rio Grande do Sul claramente não é assim. Não é assim isso. E não estou falando de imprensa, governo, não, no todo, né? Às vezes, no todo, é um pouco da identidade. Às vezes a gente se puxa para baixo, ou se corneteia. Muito. Mais, também é óbvio, o gaúcho é um povo muito mais crítico. Muito, né? Não, é claro. Temos muitos valores. Que é uma virtude grande em determinados aspectos, mas quando a gente vai olhar do ponto de vista a longo prazo, de desenvolvimento, de sinergia que se tem que construir, nossa, tu ter esse termômetro social quente, ajuda conectado muito, a um perfil social colaborativo e ancorado em valores sólidos, isso põe Santa Catarina num passo firme. Assim. E outra coisa que eu vi interessante ali, Juliano, se tu concorda, um perfil ao mesmo tempo que parece contraditório, mas não é,
um perfil de valores conservador e ao mesmo tempo inovador no sentido empreendedor, é isso? É isso. Eu acho que esse estudo também, Kleber, tem uma grande virtude, embora não fosse o objetivo inicial, que é um pouco desmistificar ou ajudar a desmistificar um preconceito, um estigma criado aí por uma guerra cultural de anos sobre o conservadorismo, né? A gente, enfim, cada um tem suas compreensões de mundo, suas cosmovisões, né? Mas o conservador original não é aquele que atrasa, não é aquele que segura o desenvolvimento. Pelo contrário, o que a gente vê em Santa Catarina é que o conservadorismo, de uma certa forma, sustenta o desenvolvimento, né? A gente vê uma agenda progressista que parece que tudo que os nossos avós, pais faziam de bom, ou era bom ontem, ou era valorizado ontem, parece que de uma hora para outra precisa ter uma ruptura e que a partir desse momento todos os comportamentos têm que se guiar diante de um novo paradigma e quem não segue é retrógrado, atrasado, conservador, né? A gente vive um pouco disso nesse momento, né? Agendas totalitárias, digamos assim. E o que o estudo mostra é, sim, Santa Catarina tem um perfil conservador predominante, que é religião, família. Religião, que é acreditar no trabalho, que é acreditar no mérito pessoal. Isso aqui é um fator de senso coletivo. Inclusive, esses dados, a gente lá pelas tantas, a gente pergunta a autodeclaração ideológica, não de direita e esquerda, mas se eu sou mais liberal nos costumes, se eu sou mais tradicional nos costumes ou se eu sou conservador nos costumes. Mesmo entre os liberais, autodeclarados liberais nos costumes, estes valores estão presentes. Então são valores de fundo basilares da sociedade catarinense, defesa do trabalho, do mérito pessoal, da educação também muito forte, assim como um vetor, e fé. Entende? Então, poxa, a gente não está falando de um conservadorismo que segura, mas que sustenta. No momento que ele tem uma base, o catarinense tem uma base sólida, ele diz, tá, mas agora eu quero mais. Tanto que ele é aberto à tecnologia, né? Quando a gente olha os dados ali, o catarinense quase em 80 e tantos % diz, não, a tecnologia tem um impacto muito positivo no meu futuro. Se a gente olha do ponto de vista como é que eles encaram a inovação, só 12% dizem, não. Não vamos inovar, vamos manter as coisas. Então, de fato, não é um conservadorismo de fundo e que, olha, neste caso de Santa Catarina, é uma grande virtude. E tem uma, que vocês dizem aqui na publicação, né? Uma autoconfiança, uma confiança em si mesmo, né? Na própria força, né? Humor catarinense movido por uma confiança silenciosa. Acredita-se mais na força do próprio passo do que na sorte do caminho ou no Estado, numa instituição. Exato. Tem essa coisa, né? O futuro é por nós. O futuro a mim pertence, é uma frase que a gente usou muito nisso, porque de fato o catarinense tem a convicção de que ele, e desta forma como age, se organiza e avança. Tanto que atribui menos a governos, embora reconheça também as virtudes dos governos, o jeito colaborativo de trabalhar com os governos, mas está muito no catarinense a força deste desenvolvimento, né? Tanto que Santa Catarina, por exemplo, muda governo, troca governo, a gente pode gostar de um governador mais ou menos, mas tem uma linha mestra que segue, né? E essa linha o catarinense acredita, deposita força, mas acima de tudo acredita em si. Uhum. E esse olhar para o futuro, que tu de algum modo já trouxeste, é o futuro baseado no que eu já tenho, nos valores que eu já construí, no que eu sou, e não é um futuro assim, como uma evolução. Não como uma disrupção. Não, como uma grande mudança. Né? Bem que o conservadorismo uma característica defende, né? Ou seja, eu tenho uma base sólida, e aí o passo de Santa Catarina é sólido por conta dessa base, desses valores, né? E a partir disso eu vou agregando, né? Então o que a gente vê muito é muita força de valor, de fundo, mas muita abertura à evolução disto, né? Por meio da tecnologia, trabalho, inovação, trabalho, educação. Isso tudo é muito valorizado no Estado. Isso tudo explica um pouco a característica claramente empreendedora do Estado, que é também o caso do Rio Grande do Sul aqui, né? O empreendedorismo está muito na veia do catarinense. Não tenha dúvida. A gente, inclusive, eles entendem, quase em 80%, 70 e poucos %, entendem que o próprio empreendedorismo é uma solução para os problemas sociais. Entende? Mais do que políticas públicas, como bolsas, afins e assistencialismo. Aquela história de que o emprego é a maior obra social. O emprego é a maior obra social. Tanto que quando a gente pergunta lá sobre a importância do empreendedorismo para a sua região e tudo mais, os índices vão lá em cima.
né? Porque de fato é um estado muito empreendedor e que tem um senso de pertencimento muito grande, né? Tanto que a gente questiona lá, qual a sua disposição de sair do estado, né, e morar em outro lugar? 9 em cada 10 catarinenses, seja natural de lá ou não, dizem que querem continuar lá. E esse que diz que quer mudar, o cara quer ir para os Estados Unidos, o cara quer ir para o Canadá, quer ir para a Europa, quer ir para um cenário absolutamente diferente da sua realidade, né? Então, também tem aqui um sentimento de pertencimento que reforça muito a questão da felicidade, da autoestima, do otimismo, do olhar para o futuro, muito ancorado nisso. Se traz muito aqui na pesquisa também a importância que dá, tu já falaste de algum modo sobre isso, no comunitarismo, na força das comunidades, nas culturas locais, né, nos mosaicos, a pesquisa chamou aqui de um rico mosaico cultural do Estado. Manifestações e costumes tradicionais, festa de calendário das cidades, heranças étnicas, aí até se citou, né, Oktober, festa do pinhão, do marreco, das flores, da ostra, do milho, a marejada, é muito presente isso mesmo, né? Muito, assim, acima de 90% diz que tem que preservar a sua tradição. Tem que manter. Ou seja, pega aquele espectro do jovem ao idoso, né? Tem um sentido nisso aqui de manter. Manter porque entende que essa sua característica e sua história é a força que move o Estado, né? Então tem uma fé muito grande de que a tradição é algo muito importante para o futuro do Estado, inclusive, né? Tem um pouco da preocupação dessas novas gerações também um pouco desplugadas, de valores mais conservadores, então tem esse olhar também de, as próximas gerações precisam ter isso aqui vivo no seu dia a dia, né? Então, inclusive, nós tivemos no evento lá de lançamento da pesquisa a presença de diversas autoridades, entre elas o secretário adjunto do Estado, que é um jovem, e quando tu escuta este jovem, né, o Nathan Newman, tu compreende um pouco. Tu compreende como esse cara novo consegue entender valores de fundos. E poxa, no tempo da minha avó, a gente tinha só da indústria têxtil, né? A gente tinha só um empregador na carteira de trabalho, né? Não que precisa ser assim, é óbvio, mas as pessoas olham com orgulho para a empresa onde estão, olham a evolução, e para a evolução disso. E isso reflete também, por exemplo, no próprio comportamento empresarial. A gente pega, por exemplo, grandes empresas, a maior delas, WEG, né? Que é um orgulho para o catarinense. A WEG é talvez os grandes bilionários do Brasil, dos 10, 3, 4. A WEG é uma empresa, uma indústria especializada em motores elétricos. Tá. Né? E eles estão no mundo, bilionários. E onde é que é a sede deles? Jaraguá do Sul, onde nasceu. Que é o caso da Van em Brusque também. A Van em Brusque, a Nipur Finance no interior do estado, lá em Joaçaba. Então, tem tantas e tantas empresas que poderiam estar com suas bases administrativas, óbvio que estão em todos os lugares do mundo, né? Mas a sua sede administrativa em São Paulo, Nova York, algum centro desses, e estão na sua terra. Tu falaste interessante no evento lá em que eu estava também, o Nathan, secretário de Comunicação adjunto, falando de tradições, e a secretária de Florianópolis, do prefeito Topázio, cujo nome é Zena, falando de tecnologia e inovação, uma sênior, né? Uma senhora sênior. É verdade. Uma jovem sênior, né? Mas falando de inovação, 2 gerações. Vê como as coisas se conectam, né? Então, tanto a inovação perpassa para gerações futuras, quanto um pouco essa defesa da tradição, né, desses valores de fundo, chega também para o pessoal mais jovem. Então, tu tem uma certa homogeneidade de pensamento, que não é literal, porque de fato é um estado, como a gente falou anteriormente, múltiplo, né? O cara de Joinville é diferente do cara de Florianópolis, que é diferente do cara de Criciúma na região sul, que é diferente do cara de Lages na serra, que é diferente do Chapecó no oeste. São perfis diferentes, né? Tanto que o nosso projeto não é catarinense, né? É catarinenses, porque de fato é muito múltiplo essa realidade. Mas o grande mérito do estudo também foi achar que tem um fio condutor. Que tem coisas que unem essas pessoas de perfis absolutamente diferentes. E que está nesses valores que são, digamos assim, a essência desse momento que o Estado vive. Agora, Juliano, a importância desse estudo, que foi muito bem recebido lá por empresas, órgãos públicos, imprensa, também foi capa de jornal. E a secretária Zena, que é uma estudiosa da história de Santa Catarina, falou no evento da importância
de ter a confirmação científica, por meio de um Perfeito. estudo científico, de todas essas impressões. A importância disso para as decisões públicas, para estratégias comerciais de empresa, enfim, né? É um raio-x realmente, né? Dessa alma catarinense. A gente, quando pensou o projeto, a gente entendia que a gente não tinha que fazer só uma pesquisa. A gente devia entregar uma ferramenta. E eu acho que, de fato, ele, na profundidade que e aqui sendo bem franco, um relatório final de 500 páginas, nem nós ainda tivemos condição de absorver completamente esse universo de dados e cruzamentos, que é muito rico, né? Mas tem ali uma ferramenta muito bacana, muito sólida, muito técnica para a decisão empresarial. Bom, eu quero expandir mercado para Santa Catarina, ou eu quero expandir o meu mercado dentro de Santa Catarina. Como é que eu vou chegar numa região sem compreender o que move esses caras, o que pensa esses caras, o que projeta para o futuro esses caras? Do mesmo modo, como diretor de departamento de marketing, preciso conectar com um determinado público o que está na alma do catarinense. Isso é muito importante. Ou até mesmo para uma decisão mais prática, por exemplo, formatação de políticas públicas. Também tem ali um material muito rico para entender aonde pôr, digamos, a energia, recurso e tudo mais. E para a academia nem se fala. Também esse foi um objetivo, tanto que a gente teve entre os parceiros. Eu faço questão aqui de destacar, Kleber, se me permite, porque de fato esse não é um projeto que se faz sozinho, né? Ele tem a realização da Critério, tem a execução do IPO, mas a gente teve desde o início com um parceiro estratégico, LEAD, né, que reúne os grandes empresários do sistema Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na figura do Delta, o presidente, também foi nosso parceiro desde o início. A gente teve também o apoio da CAERT, né, que cuida de todos os veículos de rádio e TV do estado, então também uma potência de levar esse conteúdo dessa pesquisa para mais lugares. A gente teve o apoio da ACAT, que talvez nem todos conheçam, mas se der um Google hoje em ACAT, vai ver, talvez seja a maior entidade de inovação ou mais representativa para a sua comunidade do Brasil, né? Florianópolis é hoje a potência que é do ponto de vista de inovação, e todo esse ecossistema de inovação, essa nova economia que surge, que já ocupa um percentual absurdo do PIB da cidade, graças ao trabalho que nasceu na ACAT, né? Então a gente tem esses dois apoios. E aí a gente tem patrocinadores maravilhosos. Eu ia falar da FEPESE, que é uma fundação ligada à Universidade Federal de Santa Maria, justamente porque também tem aqui uma aplicação de evolução desse estudo para a academia. Ligada à Universidade Federal de Santa Catarina. Isso, Santa Catarina. FEPESE. Isso. O nosso querido amigo Marcelino, que é o superintendente. E do professor Fiuza. Nós temos também patrocínio do BRDE, da EGEA, da Nova Participações. Nós temos também a Fratini Consultores, a construtora Alvert, né, que está na Costa Esmeralda ali com um empreendimento incrível, e com o do Hospital Moinhos de Vento, que nos honra muito também. Juliano, tem um jeito de fazer um recorte de como a presença de imigrantes de outros estados e até de outro país é recebida lá? Esse é um dado muito curioso. Muito curioso. Mais do que como é recebido, de como se adapta. O nosso estudo ali, de toda a amostra, 39% são de residentes não naturais de Santa Catarina. Então são pessoas que vieram. E aí a gente tem assim, quase 50% do Rio Grande do Sul e do Paraná. A gente até brinca, né? O cara, quando o gaúcho tem alguns sonhos, que é ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore e se mudar para Floripa, né? Para mim só falta escrever o livro. 27% por aí são do Nordeste, 15% do Sudeste e 5% do exterior, né? Então tem um contingente de imigração cada vez maior. O Topazio, esses dias, no encontro que a gente teve, falava que cada dia desce um ônibus com 70 pessoas para morar em Floripa, né? Então foi o destino, por exemplo, mais procurado turístico no Brasil neste ano, né? Então tem ali uma migração muito grande. E o que a gente percebe ao analisar os dados? Estes caras reproduzem exatamente o mesmo modelo mental do cara que é natural. Ele assimila a cultura. Ele acopla. E se não acopla, vaza. Eu acho que tem um pouco disso, assim. Tem uma cultura muito forte, tem um jeito muito peculiar, tem um bairrismo velado, né? O bairrismo gaúcho é mais proclamado, dito, né? Lá tem um bairrismo velado, e as pessoas que chegam, ou chegam porque já acreditam em valores parecidos e buscam isso, ou então incorporam, né? E ficou muito claro isso. O cara que chega acaba adotando a mesma base de valores, o mesmo modelo mental, os mesmos princípios que norteiam. Então a gente no estudo, ao longo do estudo, não teve um grande dado discrepante entre quem era nato de quem não é.
E para não dizer que falamos só das flores, né, falar um pouco dos espinhos, o que dá para trazer ali em termos de desafios, de desgosto, de inconfortos do povo catarinense? Quando vai para esse eixo do desconforto natural, como pesquisas como essa, em todas as outras, acaba vindo aquelas questõezinhas que doem mais no dia a dia. Então surge saúde, surge segurança como um aspecto, uma preocupação muito grande com o futuro, corrupção, esses temas gerais, né? Mas eu acho que o grande desafio posto ali, até porque o objetivo da pesquisa era mapear essas virtudes, mapear o perfil, mais do que mapear problemas, né? Então a gente tem um pequeno recorte nesse eixo, mas o grande desafio que a gente tem ali, eu acho que para Santa Catarina, ainda mais diante da crise política que se falou, da crise internacional que falamos, né, desse contexto, essa bomba que o Brasil está vivendo, é como é que mantém este Estado nessa zona quente. Eu acho que aqui está o grande desafio de manter. Tem uma boa perspectiva, porque quando a gente olha esse passo, ele é sólido, ancorado em valores que não mudaram. Então a curva é positiva, né? Não tem aqui um indicador, um fato que nos leve a entender que essa curva vai alterar, mas é um desafio. E outro que eu acho que é que aí é a grande entrega, que eu entendo como profissional da área e da empresa que eu represento, que é um desafio de reputação. Eu acho que de fato Santa Catarina está longe de ser representada nacionalmente e para fora na dimensão que tem. Sim, é melhor do que se vende. Muito melhor do que se vende e é muito mais profunda do que as pessoas percebem. Eu acho que esse cenário dessa disputa política que a gente viveu recentemente, vive ainda no país, polarização, acabou também potencializando um olhar para Santa Catarina que residiu muito nisto. Um Estado de direita conservador. E o Estado parece que foi resumido a isso. Até, né? Mas é muito mais... Não, é de fato, né? Mas não é só isso. E o estudo mostrou que tem exemplos, tem ensinamentos, tem cases aqui maravilhosos que precisam ser contados para fora e que possam servir de exemplo e de bench para estados que querem se desenvolver. Juliano, o resumo da ópera tem muito que aprender com isso que a gente pode chamar de jeito catarinense de ver o mundo e de viver, né? Não tem dúvida. Eu acho que o primeiro grande ensinamento é tira o preconceito da sala, né? Torce o nariz porque é conservador ou porque não está alinhado com aquilo que eu penso. Tem ali um olhar muito diferente para suas coisas. Um olhar muito diferente para si, uma confiança plena no indivíduo, na liberdade, né, no mérito pessoal, de como eu consigo promover as mudanças necessárias. Eu não preciso esperar que o governo faça, eu não preciso esperar que alguém me ajude. Tem uma crença muito no seu sucesso pessoal. E isso é uma mola propulsora para o Estado gigantesca. Então este para mim, um aprendizado fenomenal. Segundo, espírito comunitário. Essa coisa de que eu vou ganhar sozinho acaba, no longo prazo, corroendo as relações de desenvolvimento local. Né? E lá, pelo contrário. Eles têm uma ideia de que os barquinhos na maré, né? Não tem como um barco subir mais que o outro. Né? Eles sobem quando a maré sobe. E lá eu acho que eles tatuam na maré. Né? Eles trabalham para que essa maré seja mais alta e que todo mundo possa, de alguma forma, subir junto. E o que a Critério está fazendo lá agora, ou quer fazer lá com essa operação que está abrindo, liderada por ti? Eu acho que primeiro, trazer essa contribuição nossa para o Estado, eu acho que ela é real, concreta, porque tem um desafio reputacional grande. Embora seja um Estado com indicadores de desenvolvimento maravilhosos, a cultura da reputação ainda não está consolidada. Tem um trabalho de aculturação muito grande sobre a importância de se preservar a imagem, a importância de trabalhar ela todos os dias com consistência, né? E não só do ponto de vista comercial, que é muito comum, empresas muito bem-sucedidas que trabalham só a comunicação do ponto de vista de marketing, ou seja, publicidade, venda, negócio, mas que não cuidam do institucional, que não cuidam do seu relacionamento, que não cuidam da prevenção de crise. E hoje essas marcas e todas a gente está vendo estão absolutamente expostas. Juliano, obrigado. Juliano Tadeu, sócio-diretor da Critério Santa Catarina. Sucesso na obrigado, nova Kleber. jornada e na nova vida. Obrigado, muito feliz e que a gente cresça com Santa Catarina juntos. Isso e que consiga crescer com o Rio Grande do Sul também, que é todo o nosso objetivo. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana.
Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.